because for 4 years, I've been screaming, not just Diddy, but Diddy and Jay-Z are monsters. And the victim-making machine kept going on. That's what he does. He starts little fires everywhere, forces everyone involved to go and carry water while he sneaks away without a response. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs have one person in common, professionally and privately: Sean Carter. This has been a fist of tyranny that has been punching through our culture and our society for decades. It must stop. A Jagger Wright foi até o programa Piers Morgan Uncensored, que agora rola no YouTube, mas que começou lá na TV Talk. E ó, ela jogou muita coisa no ventilador. Nessa entrevista aí, ela não só citou o Diddy, mas ela também jogou o nome do Jay-Z nessa roda, dizendo que ele é tão um monstro quanto o próprio Diddy. O mais surpreendente foi quando ela olhou diretamente para a câmera e mandou uma mensagem pro Jay-Z dizendo: That changes now, Sean. You must respond. You have no choice. Ela chamou o Jay-Z de um punho de tirania que soca as pessoas. Essa entrevista aí tem 3 pontos de vista bem diferentes que, de uma forma ou de outra, dão uma perspectiva mais ampla sobre o caso do Diddy. Para deixar tudo ainda mais interessante, tem também uma advogada que defende uma das vítimas, que alega estar representando alguém bem mais famoso que o próprio Diddy no meio desse rolo todo. O clima nessa entrevista foi bem tenso e a Jagger Wright foi soltando tudo sem medo de consequência, a ponto dessa própria advogada aí dizer que ela precisa procurar uma orientação jurídica porque as alegações que ela fez são muito sérias. Se você não viu essa entrevista, fica tranquilo que eu vou deixar aqui os melhores pontos para você e a gente vai entender o quanto o Diddy tá enrolado nesse momento e o quanto a Jagger Wright diz saber sobre o lado mais obscuro dessa história. Ela chegou ao ponto de chamar o Jay-Z e a Beyoncé de casal nojento. Esse caso do Diddy tem deixado todo mundo assustado e você já deve estar careca de saber o quanto que esse cara tá enrolado. Aliás, né, quem deve estar ficando careca de preocupação é ele que tá preso numa prisão no Brooklyn, conhecida como o Inferno na Terra. Se você não quer ficar como ele, eu indico que rapidamente você use os produtos da Manual, que é a melhor opção para você começar um tratamento eficaz, prático e seguro contra a queda de cabelo. O seu cabelo agora, cara, pode estar por um fio, não deixa ele virar saudade. A Manual é líder no tratamento de calvície no Brasil e é tudo baseado na ciência. E você pode fazer isso sem sair do conforto da sua casa. E é difícil, né, cara? Não tem muito pra onde fugir porque a calvície chega pra pelo menos 50% dos homens. E como a gente não tá lá muito acostumado a correr atrás de buscar tratamento, quando a gente resolve olhar, o nosso cabelo já tá literalmente por um fio. Você já viu o Jason Statham? Você já viu esse cara com cabelo? Não, porque ele não cuidou. Mas ele não é careca só porque ele quer. E o processo é muito simples. Você faz contato usando o celular, responde algumas perguntinhas através de um formulário super descomplicado e simples e pela internet mesmo eles vão analisar o seu caso e vão te passar um tratamento eficaz para poder te ajudar. E durante o seu tratamento você ainda vai ter um acompanhamento completo sem nenhum custo adicional por isso. Lembrando que para funcionar legal, o tratamento da Manual tem que ser contínuo e os efeitos costumam aparecer a partir do 4º mês, seguindo certinho a prescrição médica, beleza? Os tratamentos são prescritos por médicos especialistas e funcionam tanto para casos iniciais quanto para os casos mais avançados. E claro que a Manual, que é parceira aqui do canal há tanto tempo, ia deixar um cupom de desconto pra gente, né? Com o meu cupom mais40isso, que você vai encontrar na descrição desse vídeo, você leva 40% de desconto no seu primeiro pedido. E ele é por tempo limitado, tá? Então aproveita, porque além disso o frete é gratuito. Então, se você se sente incomodado ou se a sua autoestima não tá legal, não perde tempo, cara, porque quanto antes você começar, mais cedo você vai resolver isso e a Manual vai te ajudar. O Piers Morgan foi bem incisivo e chamou a Jagger para dar o seu ponto de vista nessa entrevista. Ele fez essa entrevista trazendo uma advogada, uma denunciante e um insider. E claro, ele começou com a Jagger, que tem sido aí a principal figura que tá falando abertamente sobre os bastidores de tudo e sobre o que ela supostamente sabe sobre esse caso. Aí foi uma mistura de tensão e revelações, onde a Jagger não teve medo mais uma vez de apontar o dedo e dizer nomes.
milhões. Ela, com a experiência de indústria da música que ela tem, trouxe uma perspectiva bem chocante, mostrando que nem tudo é o que parece. A Jagger White deixou claro que pra ela, Diddy e Jay-Z são monstros. Quando Piers Morgan perguntou pra ela sobre o impacto das recentes revelações e se ela se sentia vingada por tudo que tinha acontecido, ela foi bem direta em dizer que não se sentia vingada de jeito nenhum, porque o Diddy foi só o começo. Ela fez questão de ressaltar que até que o Diddy e quem ajudava ele sejam responsabilizados de verdade, que as vítimas vão continuar sem segurança. Ela voltou a lembrar que tá há 4 anos gritando sobre o Diddy e o Jay-Z, mas que a máquina de fabricar vítimas continua funcionando. Muita gente tem até lembrado que o Jay-Z ficou bem quieto aí depois dessas alegações contra o Diddy, né? E isso aí chamou bastante atenção. Pra ela, isso não é surpresa, porque segundo ela, o Jay-Z acende pequenos incêndios e força todo mundo a apagar eles enquanto ele foge. A Jagger disse que o Diddy tem que responder e que ele não tem escolha. That changes now, Sean. You have no choice. A conexão que ela fez entre o Diddy, o Harvey Weinstein, que é um ex-produtor de filmes americanos que foi condenado por crimes sexuais, o Jeffrey Epstein e o Robert Kelly é bem pesada. Ela reforçou que todos eles têm uma coisa em comum: Sean Carter, que é o verdadeiro nome do Jay-Z. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs have one person in common, professionally and privately: Sean Carter. Se o Diddy for considerado culpado, a Jagger acredita que ele nunca mais vai sair da prisão e ela não tem medo de questionar o quão perigoso ele pode ser como pessoa. Ela também falou do papel de pessoas bem poderosas como Clive Davis e Lucian Craig, que inclusive eu falei dele no vídeo do Michael Jackson, que era aí um dos chefões da Sony envolvido em um processo recente contra o Diddy, e o nome dele estava envolvido nesse processo, mas misteriosamente foi retirado há bem pouco tempo. A Jagger disse que o Diddy foi escolhido a dedo para ser o demônio que mantém essa cultura hollywoodiana continuando, sempre explorando em busca de lucro. Ela diz que o Diddy é o Judas dessa história. Quando o Piers Morgan questiona se o Diddy pode começar a dar uma de X9 e falar as coisas sobre outras pessoas se for encurralado, a Jagger diz que ele não tem escolha, que o ego e os vícios dele não vão permitir que ele faça diferente, sugerindo que o silêncio dele não significa que ele está se segurando, mas sim que as pessoas que protegem ele ainda estão vendo valor nele. E aí, quando o assunto é como eram essas festas secretas, ela lembra que ela mesma já teve que trabalhar como uma profissional do sexo e que as trabalhadoras com quem ela conviveu até usavam câmeras escondidas e que ela mesma tem suas próprias fitas. Ela não chegou assim a afirmar que isso ia acontecer nas festas do Diddy, mas ela diz que o que ela viu em festas desse tipo iam de comportamentos ritualísticos que drogavam meninas, colocando elas em malas e jogando elas em becos. Essa fala mostra que enquanto isso acontecia, sempre tinha alguém por trás protegendo essas pessoas dessas atrocidades com acordos de confidencialidade. Ela, assim como muitas pessoas, diz que na verdade todo mundo tenta fingir surpresa, mas que na verdade todo mundo sabia o que estava rolando sempre. E pra ela, isso não é novidade, que isso aí começou, ó, muito antes do Diddy, que as pessoas continuam olhando pra ele como se ele fosse um fenômeno que surgiu do nada, mas que na verdade ele foi moldado para ser o que ele é. E quem foi o maior professor dele? Segundo ela, foi o Clive Davis, que é produtor musical e fundador da Arista Records. Esse é um jogo de poder que vai muito além do que a gente pode imaginar e precisa ser exposto, né? A Jagger falou do silêncio ensurdecedor na indústria da música agora e de muitas celebridades nesse contexto, e ainda fez uma crítica pesada ao movimento Me Too, dizendo que o movimento foi uma farsa, que tudo isso foi só uma armação, um esquema. E aqui ela acusa o Sean Carter, o Jay-Z, de financiar tudo isso para garantir que o Robert Kelly fosse preso, como uma forma de dar o troco. Para ela, a ligação entre Dream Hampton e o Jay-Z é que o Dream Hampton foi financiado e dirigido pelo Jay-Z. Aí ela levanta aqui um questionamento de como que o Jay-Z conseguiu se sentar com a Gayle King, que é uma jornalista conhecida por apresentar o CBS This Morning, e ela não ter nenhuma pergunta sobre a relação dele com a Laia e o Robert Kelly, que as pessoas continuam se recusando a ver o que tá bem na cara delas. É como se todos eles estivessem tão acostumados a ignorar as evidências que eles preferem viver na negação. E aí ela mencionou que se o movimento Me Too fosse realmente sério,
os membros estariam falando disso agora. E aí ela deixa claro que eles também estão em silêncio desde a queda do Diddy. Sobre as vítimas, ela diz que pode haver milhares. Segundo a Jaguar, ela já falou com centenas e ainda continua tendo que lidar com pessoas que estão dispostas a se abrir sobre essas experiências horríveis. Ela diz que tem 3 vítimas prontas para testemunhar, não só sobre o que o Jay-Z fez com elas, mas também sobre o que a Beyoncé teria feito supostamente. I have 3 victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. They do nasty things. Keeping people against their will, putting people on planes while they're unconscious, just like Aaliyah got on that plane, unconscious. There's a lot of things that people don't want to talk about. Listen, like I said, Jay-Z and Beyonce are not here, unfortunately, to respond to that. I know. I'm just being honest with you. O que ela quis dizer com isso, hein? Não sabemos, mas acredito que os dois não devem ter gostado nada de ver ela dizendo isso publicamente. Mas também, nenhum dos dois se pronunciou até agora, né? E isso levanta uma questão, né? Quantas histórias ainda estão esperando para ser contadas e quem mais está envolvido nelas? Aí a entrevista termina de um jeito bem tenso, né? E passa pro DJ Vlad, que já entra de sola, dizendo que a Jaguar Wright é mais conhecida por especular e por fazer muita teoria da conspiração e que há 20 anos ela nem lança nada, e ele ainda sugere que muitas das alegações dela são baseadas em rumores ou só em invenções. O Vlad ainda fala que as acusações contra o Diddy estão cheias de interpretações, que ele não tá nem um pouco surpreso com toda essa situação do Diddy, dizendo que as autoridades muitas vezes agem de um jeito meio reativo, respondendo a documentários ou a processos que têm muita visibilidade. Segundo ele, o Diddy não aceitou um acordo, talvez por causa do peso das acusações e ao tempo potencial que ele pode passar na cadeia. O Vlad foi perguntado sobre o medo no mundo do rap, comparando a situação de agora com alguns escândalos do passado. Mas ele acredita que muitos queriam ir às festas do Diddy, dizendo que existe toda uma cultura de celebração em volta dele. Esse cara se mostrou bem cético quanto ao caso como um todo, né? E pra falar a verdade, em alguns momentos aqui até pareceu que ele tentou amenizar e passar um pano pro Diddy em alguns momentos. E também descredibilizando com força a Jaguar, o que a Ariel Mitchell também sentiu. Quando ela entrou nessa entrevista, ela já entrou mostrando uma preocupação com tudo que a Jaguar falou, dizendo que existem potenciais riscos legais nas declarações dela. Ela chamou o DJ Vlad de oportunista cultural e diz que ele se aproveita da comunidade negra sem oferecer nada em troca. Ela acha que o Vlad, ao desmerecer as alegações da Jaguar, não está reconhecendo a gravidade do que está em jogo e, portanto, pode estar minando a confiança das vítimas que se manifestam. Aí ela fala de um cliente muito importante que ela está atendendo e sobre a situação envolvendo a suposta fita do Diddy com uma celebridade de alto padrão. A Ariel, inclusive, fala de uma situação em que ela pode ser envolvida no esquema de catch and kill, que é o nome dado à forma como certos meios de comunicação compram investigações jornalísticas que potencialmente são mantidas em segredo para proteger a reputação de uma grande figura pública. A primeira preocupação dela é a segurança e a proteção da pessoa que aparece nessa fita que tá com ela, porque aparentemente essa pessoa é realmente muito importante. Isso é especialmente importante em contextos onde a imagem e a integridade de uma pessoa famosa tá em jogo. Cara, assim, eu não sei quem é, mas seja quem for nessa fita, é realmente alguém que tem muito a zelar. A Ariel diz que não tem nenhuma atividade ilegal nessa fita, mas que existe um envolvimento em pornografia e a incerteza sobre a idade de uma pessoa que tá nessa fita. Aí a Ariel começa a dar o ponto de vista dela sobre o que vai acontecer com Diddy. Ela acha que a situação dele é bem complicada e potencialmente devastadora, segundo as palavras dela. O fato de ele não ter conseguido fiança não surpreendeu quem tá acompanhando o caso. Ela acha que quando o governo federal assume um caso, especialmente com uma taxa de sucesso tão alta como essa pode ser aqui, isso pode transformar o caso em uma espécie de preparação para os advogados civis que estão buscando reparação. Todo o material coletado durante o processo criminal pode estar lotado de evidências que podem ser utilizadas nos processos civis depois. Ela também falou da lei RICO. Essa lei foi projetada para lidar com as atividades de organizações criminosas e quando o processo colocar o Diddy como chefe da máfia, essa lei vai se aplicar a ele. O risco de uma sentença sobre uma acusação da RICO é muito sério e, como ela disse, um acordo de confissão
pode não ser o suficiente para garantir uma pena leve, especialmente se ele estiver enfrentando várias acusações, como é o caso aqui. A situação do Diddy tá tensa, tem muitos riscos para ele. Ele tá enfrentando agora uma batalha não só com o tribunal criminal, mas também na arena civil, onde as ramificações das ações dele podem se prolongar por muito tempo. A estratégia da defesa vai precisar ser cuidadosamente considerada para evitar que essa situação fique ainda mais prejudicial, tanto para ele quanto para aqueles que rodeiam Diddy. Essa história envolvendo essas alegações da Jagger Wright e os crimes do Diddy mostra uma ligação muito complicada entre fama, responsabilidade e a busca pela justiça, né? As coisas que a Jagger fala não são só declarações isoladas, né? Ela tá falando aqui de uma experiência coletiva que muitas vítimas enfrentam quando tentam expor os comportamentos abusivos de pessoas públicas. O peso dessas alegações é imenso porque elas não só falam de experiências pessoais, mas também levantam muita coisa sobre o sistema que frequentemente tenta proteger quem está em posição de poder. O Diddy tem agora a reputação e o legado dele manchados. À medida que mais pessoas e mais vítimas aparecem, a pressão sobre as instituições para que elas respondam de um jeito justo fica mais intenso. Agora, enquanto essas alegações da Jagger Wright e os crimes do Diddy continuam aí se desenrolar, fica claro que a gente está diante de um momento de reflexão sobre o poder, a responsabilidade e a coragem de falar a verdade em um mundo que muitas vezes protege quem tem grana e influência. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, você acha que o Jay-Z e a Beyoncé estão escondendo alguma coisa ou a Jagger vai acabar se dando mal nessa história, hein? O que você acha? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!